O interesse da Bruninha, ele veio porque eu acho que a Bruninha se enquadrava e se enquadra com o aspecto velocidade. Ela é uma levantadora que tem a mão rápida e essa é uma atualização do voleibol mundial. No começo da temporada, a gente demorou um pouquinho para se ajustar, a gente teve muitas conversas, eu e o Guilherme, até a gente ajustar a forma de lidar com cada um, porque ambos queriam ganhar. A Bruna sempre foi uma pessoa muito extrovertida, sempre foi muito determinada, além do talento, né, e da capacidade dela de se superar a cada momento. Trouxe para mim uma energia, uma forma de enxergá-la ali, apesar da pouca estatura, ela não se limita por isso, ela não se deixa limitar. Então, uma gana, uma determinação muito grande. Tava tudo fluindo muito bem dentro do clube. Eu me identifiquei muito com o clube. Desde o começo, a torcida se identificou muito comigo, né? Eu sou uma apaixonada por futebol, então eu sempre quis jogar num clube que tinha essa paixão, porque eu acho que é diferente, né? A paixão que tem um clube de futebol de massa, de torcida, de representatividade, assim. Então eu sempre quis jogar num clube de futebol. A Bru tem uma confiança muito grande em mim e eu tenho uma confiança muito grande nela. E a gente meio se conversa pelo olhar dentro de quadra. E era muito bom isso, porque eu não tinha dúvidas. Eu não tinha dúvidas, a bola eu iria, ela não tinha dúvidas, eu ia puxar, a bola improvável, ela ia levantar. Então era uma comunicação muito boa, assim, a gente fazia tudo pelo olhar mesmo. Tanto na hora do jogo ali, tanto nas besteiras, a gente queria se comunicar. Então a gente só se olhava e já dava risada. E é muito bom ter alguém assim do seu lado, né? Porque o dia a dia já é bem cansativo. Então ter alguém assim do seu lado e você tem tanta intimidade é muito bom. A gente sempre brincava, poxa, seria muito bacana se um dia a gente morasse na praia. O sonho da Bruna sempre foi vir pro Rio para poder jogar por aqui, exatamente pra gente tentar curtir isso. E quando tudo isso deu certo, sim, a gente tava vivendo um sonho. A gente fala, é no estado do flow, né? A gente tava no estado do flow, tudo tava perfeitamente bom, tanto dentro de quadra quanto fora, a gente tava muito realizada. Em relação à parte técnica, eu acredito que estava no auge da minha carreira, eu tava jogando muita bola. Tava me sentindo muito bem pra jogar. Então, literalmente eu tava no auge, era o meu melhor ano disparado. Só se falava da Bruna, né? Que era a revelação, né? Que ela cresceu, evoluiu, né? E ela foi pro Fluminense porque ela ia ser a titular, né? Ela já tinha saído de Curitiba, era capitã, né? Tava bem, então tava jogando muito. Cara, isso não sai da minha cabeça. A gente sentou, eu e a Laís, na areia da praia. E a gente tava tão feliz que ela ainda falou assim, nossa, amigos, tá tudo tão bom, né? O medo de que aconteça alguma coisa ruim de tão bom que tá. Não existe doping certo, ou doping meio certo, ou desculpa. Ele é errado em qualquer circunstância. Eu já assumi, então não tem por que mentir ou esconder alguma coisa de alguém, né? Eu dei minha cara a tapa desde o primeiro momento e vou continuar dando. O doping hoje é considerado quando você usa qualquer substância que melhore sua performance ou qualquer método que te ajude a melhorar essa performance, você tentar alterar a sua urina para o controle, você tentar burlar o sistema de não ser pego para fazer o exame de antidoping. Isso também, depois de algumas tentativas, isso pode ser considerado, que hoje a gente não fala positivo, né? Um resultado analítico adverso. Vamos dar um exemplo. Você usa uma substância para ficar mais forte, que não é uma substância encontrada naturalmente ou numa quantidade normal dentro do seu corpo. Porque a preocupação não é só com a condição de igualdade dos jogos, e sim com a preservação da saúde do atleta e da imagem como atleta perante a sociedade. Existe uma lista proibida que tem várias seções, que tem todas as substâncias proibidas e inimagináveis, e a cada ano é feita uma nova lista com novas substâncias. Dificilmente uma substância sai, normalmente só entra. E a partir de janeiro do próximo ano essa lista é vigente. Todo atleta é responsável por qualquer substância que é encontrada dentro do seu corpo. Então se eu tô numa festa, alguém coloca alguma coisa no meu copo, sem eu saber, o código prevê que eu sou responsável por aquilo. Então alguma punição eu vou tomar. Não existe isso, eu não sabia. Hoje tem aplicativos onde você pode consultar se o remédio é disponível ou não. Você
é apto ou não para tomar? Os testes, eles são surpresa, eles podem escolher qualquer atleta do jeito que eles quiserem, de sorteio ou escolher, enfim. Tem todo um protocolo, é tudo muito certo, né? Pelo menos no meu caso foi tudo perfeito. O fiscal faz várias perguntas se você está tomando alguma coisa, ele te dá as caixas com todos os frascos, a partir daí ninguém mais põe a mão em nada. O caso da Bruna teve uma peculiaridade, de que não foi uma substância só. Foram encontradas 2 substâncias e os seus derivados. Por isso que às vezes a gente já ouvia falar, tinha 3, 4 substâncias. Não, na verdade foram 2 substâncias e os derivados dessas substâncias que foram encontrados. Tem substâncias, por exemplo, anabolizante foi o que eu usei, até tipo assim, Neosaldina, até corticoide, que é umas substâncias que são encontradas em um remédio para dor de cabeça ou para um remédio que às vezes o atleta nem sabe. A gente sabe que não são leigos, não são da área de saúde. A gente tem todo o cuidado, né, de orientar. Sempre no início da apresentação a gente fala sobre doping com os atletas. E a gente faz eles assinarem um termo dizendo que eles foram orientados, que eles sabem de tudo isso, e eles assinam esse termo no início da pré-temporada. O esporte é um entretenimento. E o ser humano, né, ele tá chegando no limite ali dos recordes que ele pode quebrar. Então, o antidoping, ele é uma realidade dentro do alto rendimento. Acho que muito também da minha postura com isso fez as pessoas me verem de outra forma, né? Em nenhum momento eu pensei em mentir. Desde o primeiro momento eu sempre pensei em assumir. Então, essa foi minha postura perante as meninas, ao clube, né? Eu acho muito importante falar a ação do jurídico do Fluminense e a ação da diretoria do Fluminense para com a Bruna. O respeito a profissional que o Fluminense teve. Nosso presidente Mário Bittencourt, como um grande advogado que sugeriu a ela algumas coisas, se precaveu junto com ela de outras, criou situações para ela ter a proteção que ela deveria ter. Enfim, ela foi tratada como se fosse realmente uma filha da diretoria e do jurídico nosso. Essa cláusula que a gente acionou é uma cláusula nova no Código Antidoping. Não me lembro e pesquisei, não me lembro de outro atleta que tenha acionado isso, assumido, né? Acho que eu não me lembro de outro. Então, tudo era muito novo até para eles estudaram muito a fundo e tal, então acredito que teve o melhor desfecho possível. Todos os países são submetidos a um Código Internacional Antidoping. E o Código Nacional de cada país tem que estar dentro, em conformidade com esse Código Internacional da UADA. O antidoping no Brasil é um dos mais rigorosos do mundo, né? De testagem, de quantidade de testagem, principalmente nos esportes individuais. Isso eu tô falando porque eu estudei, né? Depois disso eu fiz meu TCC sobre doping, eu fui estudar a história do doping, das agências de doping aqui no Brasil, como isso se formou. Fui estudar outros códigos, né, antidoping do mundo. É um sistema organizado aqui do Brasil, né? A gente tem um tribunal só antidopagem. Claro que tem suspensões, por exemplo, da mesma substância, que tem um de 2 anos, um de 3 meses. Então, assim, ainda é confuso, mas é organizado. Eu tive uma gripe muito forte no começo de dezembro. Ia tomar uma substância proibida por um certo período de tempo. Eu, sozinha, ninguém sabia disso. Então, acreditei que não ia ser pega. Que ela achou um recurso para poder suprir aquela falta de rendimento dela naquele momento. E ela achou isso como recurso. E um recurso mais rápido. E foi um recurso errado. Foi nosso último jogo do primeiro turno. Um jogo e foi pra fechar o ano, maravilhoso, tudo perfeito. Ela foi o melhor jogo da vida dela, ela ganhou o Viva Vôlei. E aí chamaram ela pro doping, então ela foi daí ao inferno, muito rápido. Quando acabou o jogo, eu fui até a grade pra poder abraçá-la, né, pra falar parabéns pro jogo. E ela pegou e falou pra mim, entregou o Viva Vôlei na minha mão e falou: eu tô descendo pro antidoping. Ok, isso era algo natural. Ela ficou muito tensa esse dia, muito tensa, ela não fazia xixi por nada. E 2h da manhã, nada da Bruninha fazer xixi, e a gente lá, tensa, e ela não fazia, ela ficava mandando mensagem pra Flávia, eu não conseguia fazer xixi, e não conseguia, e não sei, e eu, meu Deus, faz um xixi aí, mulher! Ela voltou um tempo depois, e ela tava assim, branca, apática. E eu, Bruna, tá tudo bem, né? O que aconteceu, tal?
Não respondeu. Bruna, tá tudo bem? Não respondeu. Aí ela desabou, ela começou a chorar. Daí eu falei, o que aconteceu? Aí foi quando ela me falou, eu fiz merda. Eu falei, que merda? Eu não sabia o que eu falava, eu não sabia, eu chorava junto, eu não entendia a situação de tudo ali. Eu só fui entender a complexidade do negócio no dia seguinte. A gente passou a noite inteira, a gente não dormiu. Ela chorou a noite toda. Aí a gente sentou, conversou, ela me contou tudo. E eu fiquei, assim, se ela ficou sem chão, eu acho que eu fui junto ali no tropeço, sabe? Foi muito difícil. Vê-la naquela situação e eu tentando ser forte para tentar segurar a barra dela. E tentando entender, buscando na internet o que faz, o que não faz, o que acontece. Falei, calma, não vai dar nada, vai dar tudo, vai dar merda. E tentando acalmá-la. Agora você imagina, a gente chegar com aquela cara no final do ano, com o pai, com a mãe, e eles vinham todos empolgados. E aí, como tá o Rio de Janeiro? E eles já sacaram ali que tinha alguma coisa, né? Alguma coisa, acharam que era alguma coisa pessoal, alguma coisa de briga minha e dela. E a gente não podia explanar isso, né? Naquele intervalo entre o Natal e o Ano Novo que a gente fez uns treinamentos, ela estava diferente. Então eu não conseguia identificar qual era o problema. Se era um problema pessoal, se era um problema familiar. Eu não conseguia identificar qual era o problema. Acho que ela estava esquisita, estava. E ela não abriu. E assim, a situação, eu conversei, que eu posso te ajudar? Não tem nada não. Na minha cabeça ela já imaginava que poderia acontecer o pior. Ele ia perguntar pra Laís se tinha morrido alguém, se eu tinha brigado com a Flávia, se a gente tinha separado, divorciado. Então aquele período ali foi muito difícil, cara. Difícil pra dormir, difícil pra treinar, né? Eu ficava imaginando, cara, e se... O que eu vou fazer se realmente acontecer, né? Então acho que foi o período mais difícil de todos. Eu me lembro bem desse dia porque a gente estava jogando uma Copa Brasil em Osasco. E no dia anterior a gente fez um belo de um treino, todo mundo tranquilo, ninguém lesionado. E no outro dia de manhã, a gente treinou o sai e passe. E aí todo mundo já tava tirando as coisas, tudo, e eu tava lá fazendo meu blogzinho. E aí quando eu olho pra trás assim, tem um tititi. O meu telefone tocou e eu fui atender, era a CBV. Eu fui até o Guilherme, expliquei para o Guilherme qual era o problema que a gente estava tendo. Ele não entendeu nada, assim como eu também não estava entendendo. Aquilo foi ruim de digerir. Por ela, por nós, pela condição que a gente estava de momento e tal, imaginando um problema grave que viria pela frente. Bom, terminei meu treino, saí assim para ir atrás deles. Eles estavam dentro do vestiário, a Bru estava chorando muito e aí foi quando deram a notícia. E eu comuniquei a ela, recebemos uma comunicação na CBV de doping, do seu nome, e eu preciso te dizer que você está, por hora, afastada completamente de qualquer tipo de atividade, não só com o Fluminense, mas qualquer atividade dentro da nossa modalidade. Então é um problema sério, é uma acusação grave, você vai ter direito de defesa. Por hora, você não tem como jogar hoje, você está, por hora, suspensa indeterminadamente. E aí gerou um mal-estar na época, por quê? Porque ela sabia que ia ser pega. Então ela poderia ter informado, olha só, vai dar ruim, vai dar positivo, vocês vão ter que procurar uma outra levantadora. Não sei, esse dia eu acho que meio que... Não sei explicar muito bem o que eu senti, mas era uma sensação de morte no começo e falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora, né? E aí foi muito difícil, ela não conseguia me contar, não conseguia falar, e eu tinha jogo, e é difícil, né, você separar as emoções com isso. Eu me vi perdida como ela, eu não sabia o que fazer e falar, e aí ela não conseguia me contar também, ela não conseguia sair da boca dela, assim. Assim, ela teve um choque muito grande, eu me lembro bem da reação dela.
ela socava a porta do banheiro, gritava, mas eu como? Não pode, não é justo. Eu falei, Bruninho, abracei ela, falei, Bruninho, eu acho que agora é uma hora que você tem que ter muita calma, nós também. Vamos tentar digerir isso da melhor forma possível. Isso vai ficar entre a gente, mas isso não tem jeito de não ser divulgado. Liga para sua família, tenta entender como é que você pode ser retirada daqui para você poder ficar em casa na sua paz, se precavendo do que vai vir à frente. E aí ela chorou a tarde inteira, assim, o dia inteiro chorando, desde a hora do jogo. Aí eu tava me arrumando, a mãe dela e a irmã dela. E assim, foi uma cena que também não sai da minha cabeça. Cheguei, entrei no quarto, ela tava assim, arrasada, chorando, assim, não tinha. Eu cheguei, só abracei ela, a Sofia falou assim, por que você foi fazer isso? Eu não fiquei triste, eu fiquei muito brava no começo, assim, porque eu falei, eu não quero ver ela nunca mais, nunca mais. Eu só olhei pra ela e falei, olha, só não se joga da janela, não faz nenhuma loucura, pra não dar mais trabalho pra sua mãe. Eu só falei isso, fiquei lá em silêncio, chorando, olhando pra cara dela, enquanto ela chorava. Essa é uma pergunta que nunca ninguém me fez, né? O que foi mais difícil? Depois da notificação, né? Tirando todo esse período, mas eu acho que a coisa mais difícil foi ligar pro meu pai, cara. Porque eu sabia que ele ia ficar muito decepcionado. Então, Bruninha, o que foi mais difícil nessa época? Foi difícil conversar com o Guilherme, foi difícil conversar no clube. Teve outros momentos muito difíceis, né? De fazer reuniões dentro do clube e tal, mas o mais difícil de tudo, nesse momento, foi falar pro meu pai. E meu pai curtia muito isso, meu crescimento, assim, sabe? Minha mãe também. ela vai ficar com ciúme quando vê. Mas é que meu pai a gente sempre foi muito ligado a esporte, a gente sempre gostou muito de futebol, então ele curtia tudo isso, sabe, esse ambiente. Então eu sabia que ele ia ficar muito decepcionado. Mas, cara, no momento ele só me acolheu, assim, em nenhum momento ele brigou ou falou qualquer outra coisa. Ele falou, cara, como você fez isso? Quando as coisas derem errado, quando todo mundo tiver contra, eu tô a favor. Não quero nem saber o motivo. Beleza? Você corre pra mim, que aqui você sempre vai ter um lugar pra expostar o ombro, pra te segurar. Tá bom? Te amo. Foi uma decepção familiar, assim, muito grande, assim, né? Eu perguntei pra ele, você usou? Ela falou, pai, eu usei porque teve isso, eu tava num momento, tive uma gripe forte. Muitas pessoas falaram pra ela, você pode falar isso, você pode falar aquilo. Ela falou, não, eu vou falar o que eu fiz, o que eu tomei, o que eu fiz, né? E vou assumir o que eu fiz, né? Porque a gente sempre ensinou para as nossas filhas que elas têm que ter caráter. Eu acho que isso foi singular pra vida da Bruna. Na hora que ela chega e fala assim, não, eu usei, tá aqui. Porque eu trabalho há 25 anos no esporte, peguei vários casos de doping e foi a primeira vez que um atleta teve a coragem de assumir que usou para se beneficiar porque queria. Então, assim, foi isso. Tem até difícil falar. Tem muito valor, eu acho que isso torna. Errou, todo mundo é sujeito a erro, né? Ninguém escapa, ela errou. Mas ela teve muita coragem em assumir o erro e pagar o preço. Foi desesperador. Foi desesperador. Vê-la naquela situação dela me ligando e cara, foi bizarro, porque eu não sabia aquela hora o que falar, o que fazer. Eu só falava pra ela, cara, calma, vai dar certo. A gente vai arrumar isso, vai dar um jeito. E a gente começou a pensar o que a gente ia fazer depois, porque tudo acabou. O contrato acabou, o vôlei acabou, o exército acabou. Era tudo o que ela tinha foi por água abaixo. Também tive que me blindar muito ali para, às vezes, até chorar escondido e me abrir com outras pessoas para tentar ajudá-la, sabe? Tentar ali mostrar que eu tava forte para deixá-la forte. Primeiro eu fiquei muito triste, depois eu fiquei muito brava, porque na minha cabeça ela não precisava disso,
entende? A Bruninha, ela sempre foi muito dedicada e ela sempre teve um físico muito bom. E eu fiquei muito brava com ela, porque eu falava, Bruna, como que você fez isso? Pra mim foi como se fosse um pedaço de mim, sabe? Tivesse sendo dilacerado, assim, junto com ela, por todo o carinho que eu tenho por ela, por conhecer ela desde novinha, por ter acompanhado toda a trajetória dela. Então, nossa, eu não... dá até nó na garganta, porque eu não sei... É isso, a palavra que eu tenho é angustiante. A espera foi angustiante. E a partir do momento que saiu, foi muito, muito triste por ver tudo que ela ia passar, sabe? Por saber tudo que ela ia passar. A Bruninha me ligou no dia que aconteceu. Eu tava na Itália. Eu tomei um puta susto, porque já era tarde ali pra mim, tava indo dormir. E aí ela falou, me explicou o que aconteceu e pediu pra eu conversar com a Laís, porque a Laís ia jogar pra tranquilizar a Laís. Mas eu não tranquilizei ninguém, porque eu tava mais desesperada que tudo, eu acho. Eu fiquei assim, meio sem acreditar. Foi um baita choque, mas depois aí a gente conversou, acho que um pouquinho melhor, entendi melhor a situação. Eu fiquei sabendo pelas redes sociais. Eu não sabia se eu acreditava ou não, foi um misto de emoções, assim. Mas em nenhum momento eu tive um sentimento de julgamento, sabe? Até eu acho que por ter conhecido a Bruna num lugar íntimo, assim, né, digamos, pessoal, eu acho que não teve essa parte de julgamento. Foi mais um sentimento de tristeza, com um pouco de raiva de querer dar na cara dela. Não é só o fato de ser pega no doping e tomar uma suspensão, mas é tudo que vem junto. É a vergonha, você ser exposta por uma coisa tão negativa dentro do esporte, conhecendo os valores dela, ver que a carreira dela ia ser manchada por uma coisa, sabe? Então, nossa, assim, pra mim foi angustiante ver ela passando pelo que ela estava passando. Eu não esperava ela lidar dessa forma tão transparente, tão aberta e... Na verdade, assim, da Bruninha é o esperado, mas eu acho que quando soube da notícia eu falei, não, meu Deus, ela tem que ir atrás, tem que recorrer, tem que não sei o que lá. Mas ela foi, tipo, bizarra de lidar, de ter a coragem de assumir o erro, que eu acho que quase ninguém tem coragem de assumir o erro, porque o nosso ego é muito maior do que tudo. Eu acho que ela encarou, a maneira que ela encarou, acho que fala muito mais sobre quem ela é do que o que ela realmente fez. Eu prefiro ficar com essa parte, sabe? Esquecer um pouco o que aconteceu e curtir quem a Bruna foi se tornando depois desse erro, dessa vírgula, né? Dessa história dela. E eu tinha muito medo mesmo. Eu falei isso pra ela, mas eu tinha muito receio, assim, de ela se afundar, né? Nessa UPA e ela poderia ter arreado. Mas aí ela me surpreende. Esses 3 anos, assim, passava dia, passava mês, cada vez mais ela surpreendia, ela não parou um momento. Ela se entregou, ela foi se reencontrar, se encontrar. Ela nunca deixou de correr atrás dela, assim. E é lindo isso. É muito lindo ver o jeito que ela lidou. O que eu vou fazer da minha vida, cara? O que eu vou fazer? Né? Eu só joguei vôlei, não sei fazer mais nada. Muitas noites sem dormir, eu falo que eu morri e ressuscitei muitas vezes durante esse período, principalmente ali nos primeiros 6 meses. Eu falava que eu nunca mais jogar vôlei, que eu não queria mais saber de vôlei, que eu ia arranjar outra coisa pra eu fazer. Eu não assistia vôlei, enfim, eu tirei tudo de vôlei da minha vida nos primeiros 6 meses e mais assim, até o primeiro ano foi muito complicado. As pessoas convidavam ela para jogar, para tentar ver se ela se animava com a coisa ali, mas ela não queria saber do vôlei, tanto que ela falou, não, eu vou parar. Eu acho que é um sinal de Deus, se Deus tá me mostrando esse caminho que é para eu parar de jogar vôlei, ela pegou um ódio daquele negócio, né? Mas, sabe, no fundo ali, quem conhecia ela sabia que isso era, acho que só um processo de luto ali, de uma negação daquele processo. No primeiro momento eu achei que não ia passar, mas passou. Foi uma semana de choro. Uma semana sem sair de casa, sem levantar. E o Henrique falou, cara, né, fez o que não devia? Fez, mas a gente tá junto.
vamos sair dessa. Era eu comigo mesma, eu não tinha o que fazer. Eu tinha que lidar com aquilo internamente. Assim, sempre me apeguei muito a Deus e a Flávia me ajudou muito nesse processo. Ela também teve que lidar muito, teve que ser muito sábia, assim, porque teve dias que eu me tornei uma pessoa muito ansiosa, muito explosiva, principalmente no primeiro ano. Então ela teve muita sensibilidade, teve dias que ela teve que aguentar a barra 100% sozinha, porque eu não tinha condição de lidar. O meu papel ali naquele momento, dentro dessa pequena história, né, foi só mostrar para ela que aquilo não era o fim do mundo. O atleta, a carreira é muito delicada. O atleta, ele pode estar no auge, aí ele pode sofrer uma lesão e de repente ele nunca mais voltar a jogar. E foi isso que eu falei para ela. Eu falei, cara, encara isso como uma lesão. Encara que você torceu o joelho e você vai ficar um período fora. Cara, eu acho que assim, em tudo na vida, eu acho que a mãe muitas vezes quer estar no lugar do filho. Nossa, eu chorei muito. Muito, muito. Porque, né, a mãe só quer ver o filho bem, né? Eu sabia que ela estava destruída. Sabia que ela estava destruída. E é um sentimento, é um amor que ninguém explica. Né? Então, assim, você sofre com o filho, né? E eu sofri muito de ver onde a minha filha estava, né? E quantos degraus ela teve que recuar da vida dela, né? Teve que descer, né? Muito, e depois subir de novo. A vida tinha que continuar, gente, de alguma maneira. E por mais difícil e triste que eu estivesse, a vida tinha que continuar. Fui no fundo do poço e voltei muitas vezes, gente. Teve dias muito cinzas, muito tristes. No outro dia era um novo dia. Não existia nada triste, mais triste do que eu vivi, nada. Foi tirada uma parte de mim que eu amava muito, assim. De eu ficar sem jogar vôlei, acho que não pode acontecer nada mais triste do que isso na minha vida. Foi muito difícil o primeiro ano, mas por não estar jogando vôlei. Então, a partir do momento que eu blindei minha cabeça e eu passei por isso, gente, pode acontecer qualquer coisa. Podem gritar comigo, o Guilherme pode gritar o que quiser comigo, cara. A resiliência que eu tive nesse tempo, qualquer coisa hoje eu tiro de letra. Qualquer pressão de atleta, Então, acho que isso criou uma mentalidade muito forte. E foi eu comigo mesma, não tive ajuda psicológica de um profissional porque eu não tinha dinheiro para pagar. Então, eu e a Flá, a gente teve que lidar com os nossos próprios monstros. A Bruna parou, chorou uma semana. Depois disso ela já começou, não, vou trabalhar no shopping, vou vender tênis, vou vender isso. Viajava, pegava balsa lá para ir para Niterói, vender tênis. E daí voltou, falei, pai, vendas não é para mim, sabe? Eu odiava fazer aquilo. Eu ia chorando todos os dias. Ali foi o pior momento, aquele mês, foi um mês só. Aquele mês, assim, foi o pior. E eu acho que de tudo isso que eu falei agora é o que eu tô sentindo a pior parte, porque aquele momento foi muito triste. A minha irmã nunca tinha trabalhado, né? Ela era uma atleta que deu certo. Ela saiu do juvenil, foi jogar vôlei e sempre viveu de vôlei. E pra quem tinha uma rotina totalmente, assim, flexível e prazerosa... Eu nunca deixei de treinar nem um dia. Mesmo sem querer jogar vôlei, sei lá se uma parte de mim sabia, mas assim, eu nunca deixei de cuidar da parte física desde o dia 1. Então, cara, eu trabalhava 8 horas dentro de uma loja e ia treinar depois, direto pra academia, de 2 a 3 horas, pra manter a parte física. Eu sabia que a bola, né, a parte técnica volta um pouquinho mais rápido, mas se eu descuidasse da parte física, talvez realmente eu nunca mais jogaria vôlei. Aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Decathlon, o que foi muito melhor, porque eu tava trabalhando com algo que eu gostava. Gente, eu conheci pessoas incríveis na Decathlon, assim. Então a parte da implantação da loja foi muito legal, né? Porque, cara, era tudo muito novo. Gente, eu implantei uma loja, tipo, construí do zero ali. Foi muito legal até começar a vender. Tudo que ela ia fazer, ela falava assim, ela ligava pra gente, olha, eu não nasci pra isso. Eu não sei vender, eu não sei da loja. Depois eu tive uma oportunidade, cara, que eu nunca imaginei ter na vida. Veio a UERJ, que foi algo que eu gostava muito de fazer, que foram 8 meses, então ali eu me estabilizei. Eu até pensei em ir para essa área também, ir para a acadêmica, fazer um mestrado, mas passou a vontade. Aí no fim desse ano, assim, mais ou menos em setembro, eu me formei. Aí tudo mudou, né?
Aí eu comecei a dar aula de personal. Existe um mundo além do voleibol. Existe uma outra possibilidade de porta aberta, né? Coisa que a gente não enxerga quando tá no meio, porque a gente quer tão ser boa, né? Tão que as pessoas admirem o nosso trabalho, não que elas não admirem, mas tipo que a gente veja isso todos os dias, que a gente acaba se fechando para outras portas que tem do mundo lá fora. Nesse meio dessa carreira curta, a gente não sabe se ela vai encurtar mais ainda por conta de lesão, por conta de alguma coisa psicológica que vai ter, né? Que vai ser uma parada repentina. Então, não, tenho certeza que o estudo ele é primordial, né? A gente tem sim que conciliar. Não tô falando que vai ser fácil, não é fácil. Tudo na vida a gente tem que passar um ardor ali para poder dar valor naquilo. Mas vale a pena, né? Acredito que tanto eu quanto ela, depois que terminou a faculdade, deu um respiro a mais, né? Conseguiu... E assim vai seguir a vida. Mas isso já era o segundo ano de suspensão. No segundo ano, eu já tinha colocado dentro de mim que eu ia voltar a jogar. Que aquilo, gente, jogar vôlei é o que eu mais amo fazer na minha vida. Hoje eu gosto muito do que eu faço, que é dar aula e de trabalhar com atividade física, com iniciante e sedentário. Tirar as pessoas do sofá e botar para se mexer. Eu amo fazer isso. Mas jogar vôlei, gente, é o que me dá tesão pela vida, assim. Eu não consigo imaginar minha vida longe das quadras. E eu falo isso, eu não sei como eu vou voltar. Não sei se eu vou voltar jogando bem, jogando mal, se eu vou ser a Bruninha de antes, se um dia eu vou chegar a jogar como eu terminei. Mas eu amo jogar vôlei, eu amo a rotina de atleta, eu amo treinar. Não é nem jogar, cara, assim. Ai, Bruninho, o que você mais sente falta do jogo? Não, eu amo jogar, óbvio, né? Mas o que eu mais sinto falta, e o que eu mais senti falta nesses 3 anos que tá acabando, é da rotina. De acordar e treinar no outro dia, treinar mais. E, gente, eu só quero voltar a fazer isso, a treinar todos os dias. Acordar e treinar, e ir pro treino, e treinar, e jogar vôlei, e a academia, e depois me preparar para um jogo. E o jogo nem vai ser a melhor parte é que depois do jogo eu vou voltar a treinar. Então isso é o que eu mais sinto falta, e que eu senti falta, né, durante esse tempo. Esse período sem o vôlei, né, o vôlei presente e ativo na nossa vida, porque a gente vive numa bolinha do vôlei. Abre muitos horizontes, abre muitos caminhos, muitas ideias, e ela hoje tem um mundo de possibilidades, e conversar com ela é muito legal, porque o vôlei é uma coisa que faz parte da vida dela, mas não é a vida dela inteira, entendeu? E eu acho que quando a gente é mais nova, a gente vive pelo vôlei, precisa do resultado, a gente vai estar feliz se a gente ganhar. Tudo bem, você perde, você fica triste, mas é como se o vôlei consumisse 100% da nossa vida. E conversando hoje com a Bruninha, eu acho que eu vejo mais isso. Ela tem um mundo muito aberto, ela tem outras possibilidades, e ela também, ela não parou, né? Ela continuou estudando. Desde, assim, do começo, eu tinha uma coisa muito forte dentro de mim, que eu ia voltar a jogar vôlei, porque eu amava jogar vôlei, não porque eu precisava jogar vôlei. Eu queria estar nessa posição. Eu nunca questionei ela se ela ia voltar a jogar. Porque eu sentia muito dela, sabe? Então eu acho que no primeiro ano seria até prejudicial forçar, sabe? E aí, não, força, você vai voltar a jogar. Cara, era uma escolha dela. Eu acho que a partir daquele momento foi realmente uma redescoberta dentro dela o que o vôlei significava na vida dela, sabe? Tem coisas que Deus permite acontecer na vida da gente, que às vezes a gente não entende na hora, mas que a gente vai entender depois. Isso, pra Bruna, atleta, foi um divisor de água na vida dela. Então é uma Bruna antes e uma Bruna depois. Acho que hoje ela vai voltar dando muito mais valor, porque ela sabe o que é não ter, mas também muito mais forte mentalmente. Ela sempre fez com muito amor, mas eu acho que no estilo de jogo vai ter mais, se é que era possível, ter mais carinho pela bola, ter mais... Eu acho que ela vai estar mais... Ela vai falar, nossa, essa mãozinha que sentiu saudade. Eu acho que vai ser um vôlei mais apaixonado. Virar um caso de fracasso virou outro case de sucesso na vida dela, entendeu? Isso pra mim não foi um caso de fracasso, foi um caso de sucesso. Quando eu acho que você pega uma coisa ruim que acontece com você e transforma numa coisa boa,
né, para te favorecer e não para te destruir. E acho que isso que a Bruna fez, né, ela pegou isso que ela fez e não destruiu, virou a vítima. Não, ela virou o jogo e conseguiu fazer com que isso se tornasse uma coisa motivando ela. Não, eu vou voltar melhor do que eu era, né, eu vou ser melhor do que quando eu saí, tenho outra cabeça, tenho outra visão, amadureci, né, sou uma outra pessoa e dentro de quadro tenho certeza que ela vai ser uma outra pessoa, que ela vai enxergar diferente. Eu acredito que a parte do nunca mais vou jogar vôlei era a parte que doía de não estar jogando vôlei. Eu acho que era mais isso, sabe? Então nunca mais vou jogar vôlei porque o vôlei me dói, né? Lembrar que eu era atleta, eu queria esquecer que um dia eu fui atleta no primeiro ano, assim, apagar da minha vida. Então, no segundo, que eu acho que tinha baixado a poeira, né? Já tinha tudo acontecido, a parte mais difícil já tinha passado. Aí eu falei, gente, não tem como. Não foi nenhuma chavinha, eu acredito que era isso. Eu sou atleta, eu só tenho que esperar passar esse tempo.